vocês? Na aula de hoje, nós vamos dialogar um pouquinho sobre as paisagens dos lugares, ou seja, como as pessoas vivem. Mas como assim, como as pessoas vivem? Bom, a população de uma cidade, município ou região não se distribui de forma regular. Ou seja, há lugares mais populosos, que a quantidade de pessoas é maior, e há lugares menos populosos, que a quantidade de pessoas é menor. Algumas pessoas vivem nas cidades, como mostra nessa imagem. Já outras vivem em sítios, chácaras e fazendas, como mostra nessa imagem aqui da tela. Observando então essas duas paisagens, é possível perceber que os elementos que formam o espaço ocupado pelas cidades é diferente dos elementos que formam o espaço ocupados por sítios, chácaras e fazendas. Vocês conseguiram perceber as diferenças de elementos que tem de um lugar para outro? E observando essas imagens, então, você saberia dizer como é denominado o espaço ocupado pelas cidades? E o espaço ocupado por sítios, chácaras e fazendas, Como é denominado? Como se chama? Se você respondeu que o espaço ocupado pela cidade é compreendido pelo espaço urbano e o espaço ocupado por sítios, chácaras e fazendas é compreendido pelo espaço rural, você acertou. Dá para ver, é perceptível que há muitas diferenças entre os elementos, que denominados pelos espaços urbanos e pelos espaços rurais. O meio rural, ele compreende todo o espaço ocupado pelo campo, como as atividades de cultivo e também de criação de animais, não é verdade? No meio rural, todas as ocupações do homem estão relacionadas com as atividades ligadas ao solo, sejam elas agrícolas, pastoris ou também de mineração. Observe essa figura aqui. Esse aqui é um espaço rural, não é verdade? Dá para perceber que pela figura, no espaço rural, predominam os elementos naturais. O que seriam os elementos naturais, então? As árvores, os rios, os riachos e as serras também. Dá para perceber também, é perceptível que há elementos onde o homem introduziu, como as habitações, as moradias, algumas estradas, algumas pontes, para fazer a travessia entre os rios, pequenas e grandes plantações, hortas e também pomares, como é perceptível nessa imagem aqui, além também da criação de gados e de outros animais. Assim é denominado o meio rural, então, esses são os elementos predominantes. Agora, quanto ao meio urbano, ele difere do meio rural, tanto pelos elementos que o formam, quanto pelas atividades que são desenvolvidas nesse espaço. Observe essa figura aqui. Esta é a figura de um espaço urbano. E observando essa imagem, então, é possível constatar que no meio urbano ele é diferente do meio rural. O que difere a paisagem urbana da paisagem rural são os elementos que o compõem, como grandes prédios, bancos, estabelecimentos comerciais, indústrias, tem-se os mercados mais maiores, grandes supermercados, bares, restaurantes, lojas de roupas, de sapatos, de utensílios, sem contar também com os edifícios públicos, como os postos de saúde, os hospitais, também os postos de polícia, entre outros. Aqui também tem uma maior quantidade de igrejas, igrejas maiores, largas avenidas, ruas asfaltadas, no meio rural há-se as estradas, mas não tem um asfaltamento. Aqui tem-se as ruas asfaltadas, os shopping centers, e os clubes de piscina, como uma opção de lazer, e também os viadutos e uma maior quantidade de carros, e de pessoas também, que não é comum nos espaços rurais. Ao falarmos e estudarmos sobre os conceitos de espaço urbano e espaço rural e as características que cada um compõe, também é muito importante falarmos sobre as relações trocadas entre o espaço urbano e o rural. Tanto os elementos e os serviços que o espaço rural e o espaço urbano contêm são diferentes, mas esses dois espaços eles trocam relações muito intensas e que também são essenciais. Como mostra nessa imagem,
A cidade, ela fornece para o campo os produtos que são fabricados nas indústrias. E o campo fornece para a cidade alimentos e matérias-primas para as indústrias. Interpretando essa imagem, então, no campo tem-se a produção de algodão, que é transformado em couro, que são enviados para a cidade, onde acontece a fabricação de sapatos e de tecido. O tecido ele é transformado em roupa, para toda a população, seja ela de vinda do campo, seja ela de vinda da cidade. Então, por meio dessa imagem, é possível perceber que o campo e a cidade devem ter uma relação harmônica, Porque o campo não é mais importante ou melhor que a cidade, e nem a cidade é mais importante ou melhor do que o campo. Ambos têm características próprias e que são essenciais para a vida em sociedade. Para finalizar essa aula, então, é muito importante da gente discutir um pouquinho, de falar um pouquinho sobre a trajetória histórica, de como foram desenvolvendo os espaços urbanos e os espaços rurais. A distribuição geográfica da população era concentrada em sua maior parte nos espaços rurais, nos meios rurais, isso até o século XVIII. No entanto, com a Revolução Industrial, que ocorreu na Inglaterra ainda assim nesse século, em meados do século XVIII, são criadas nas cidades as fábricas, que acabam exigindo um maior número de operários para dar vazão à produção, que aumentou consideravelmente. A oportunidade de melhores salários, melhoria na condição de trabalho e também de vida, foi atraindo então a população do campo para a cidade, chegando atualmente a cidade a abrigar um número maior de pessoas do que o espaço rural, Por isso então que a gente diz que as cidades são mais populosas, Tem uma quantidade maior de pessoas do que os meios rurais, porque a sua maioria foi para a cidade para estar buscando uma melhoria em suas vidas. Com a migração dessas pessoas para a cidade, então, em busca de trabalho, criam-se os bairros perto das fábricas. E é assim, que a cidade, foi se desenvolvendo, com grandes prédios e os serviços que tem hoje. Este fato veio consolidar definitivamente a divisão territorial do trabalho entre o campo e a cidade. O campo se especializou na produção de alimentos e de matérias-primas, e as cidades, se especializou nas atividades comerciais, nas atividades político-administrativas e também na fabricação de bens econômicos. E é assim, então, que foram se formando os serviços, Cada um com seus serviços característicos, com seus elementos também característicos que são essenciais. E assim, acontece essa relação do campo e da cidade.